Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Celso, faço parte do grupo Matematicadores, do curso de licenciatura em Matemática da Univesp. Hoje teremos uma aula sobre matrizes, aula introdutória do que seria matriz e algumas operações com elas, ok? Primeiramente, vamos lá. Matriz é uma tabela composta por linhas e colunas, onde escrevemos números e podemos aplicar esses números em algumas condições. Hoje, a matriz ela é muito usada em aplicações da informática, tá? No mundo computacional, também como no dia a dia. Numa escola, por exemplo, para controlar notas de alunos, rendimento deles, né? Nós podemos usar matriz para tanto. Através da soma de matriz, nós podemos controlar a produção de uma empresa que tem diversas filiais, por exemplo. Ela pode estar controlando os dados em uma matriz, depois ver a produção, compra de matéria, lucros e prejuízos, tudo através de uma matriz, tá? Então, antes de mais nada, nós precisamos saber como ela é formada, como podemos escrevê-la e assim vamos, tá? Então, para início, vamos fazer o seguinte. Toda matriz, ela tem uma representação. Então, vamos chamar uma matriz A, por exemplo, M por N. Tá? Esta é uma das formas que podemos escrever a matriz. E o que quer dizer esse A, M por N? Uma matriz disposta em linha, né? E coluna. Então o M representa a linha, que seria esse primeiro número, e o N representa a coluna. Tá? Então, por exemplo, se eu falar para você que eu tenho uma matriz do tipo uma matriz A, 2 por 3, significa que a minha matriz ela tem 2 linhas e 3 colunas. Ok? Então vamos lá. A matriz também ela pode ser representada de várias formas. Ela pode ser representada na forma de colchete. Ela pode ser representada também na forma de parênteses, ou barras simples, ou barras duplas. Ok? Exemplo. Eu posso ter uma matriz A representada da seguinte forma: 1, 4, 3 e 8. Essa é uma matriz A 2 por 2, com 2 linhas e 2 colunas. Ok? Eu posso também ter uma matriz B, por exemplo, 2 por 2 também, representada em colchetes: 1, 4, 8, 7. Também posso ter uma outra matriz C, representada entre barras: 2, 8, 3 e 4. Também do tipo 2 por 2. E eu posso ter uma matriz D, por exemplo, também do tipo 2 por 2, representada entre barra dupla: 1, 4, 8, 7. Nenhuma delas está errada. Qualquer uma que for, a representação está correta, ok? E dentro das matrizes, nós temos os elementos que compõem a matriz, que são os números ou as funções que estarão dispostas dentro da matriz. E como que nós representamos esses elementos? Então vamos pegar uma matriz genérica do tipo A, M por N, né? E vamos representá-la da seguinte forma. Eu tenho dentro dela um elemento que chama A11, A21, A, perdão, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 e assim por diante. Tá? O que seria isso? Cada elemento do A está entre I linhas e J colunas. Então o elemento é representado dessa forma, da forma A e J, onde I é a posição do elemento na linha, posição na linha, e o J
é a sua posição na coluna. Ok? Por exemplo, uma matriz do tipo A, 3 por 2. Quem seria o meu A? 1, 1. Por exemplo, 3 por 2, certo? Ela tem 3 linhas e 2 colunas. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O meu A, 1, 1, é o 1. A, 1, 2, é o 2. O A, 1, 3, o 3. E assim por diante. Ok? Por exemplo, vamos representar uma matriz do tipo A, né? É igual a I, J, sendo do tipo 2 por 3, né? Tal que esse A e J seja igual a I mais J. E vamos escrever essa matriz. Então vamos supor, o A 1, 1 vai ser igual ao 1 mais 1, que é igual a 2. A 1, 2 vai ser igual a 1 mais 2, que é igual a 3. O A 1, 3 será então 1 mais 3, que é igual a 4. Certo? Essa foi quem? A primeira linha, sendo que ela é composta de 3 colunas. Vamos para a linha 2. A, 2, 1. Então seria 2 mais 1, que é igual a 3. O A, 2, 2 seria o 2 mais 2, que é igual a 4. E o A, 2, 3 seria então o 2 mais 3, que é igual a 5. Como é que a gente monta essa matriz A do tipo 2 por 3 nessa condição? Vamos lá. Então, começando pela linha. A1, 1 seria a primeira linha. Então, a primeira linha nossa é 2. Primeira linha, primeira coluna. Primeira linha ainda, coluna 2, seria o 3. Ainda na primeira linha, na coluna 3, eu teria o 4. Na segunda linha, primeira coluna, eu tenho o 3. Na segunda linha, segunda coluna, eu teria aqui o 4. E do segunda linha ainda, na terceira coluna, finalmente eu teria o 5. E aqui está a minha matriz, conforme os dados solicitados. Ok? Uma matriz 2 por 3, com esses elementos que nós encontramos aqui através dessa lei de formação. Ok? Tranquilo? Vamos para a próxima? Temos algumas matrizes que elas são especiais. Então, o que seriam essas matrizes especiais? São algumas matrizes específicas. Nós temos uma matriz, por exemplo, que se chama matriz coluna. O que é uma matriz coluna? É uma matriz do tipo A. Ela pode ter tantas linhas que nós quisermos, porém apenas uma coluna. É uma matriz N por 1. Então vamos supor que essa matriz ela tenha 3 linhas e apenas uma coluna. Então ela seria da seguinte forma: uma coluna, 2, 1, 0 e 3 linhas. Então é matriz coluna. Também posso ter uma matriz chamada matriz linha, onde essa matriz é composta apenas por uma linha e quantas colunas forem solicitadas. No caso aqui, 3 colunas. Tá? Tem matrizes também que são nulas. Então, matriz nula. Matriz nula, todos os seus elementos são 0.
ok? Temos matriz do tipo matriz quadrada. O que são matrizes quadradas? São matrizes em que tanto linhas como colunas têm o mesmo tamanho, sempre. Como, por exemplo, são matrizes, por exemplo, uma 2 por 2, onde eu tenho duas linhas e duas colunas. Por exemplo, B, 3 por 3. Ok? Essas são matrizes quadradas. Uma coisa interessante é que na matriz quadrada sempre teremos duas diagonais extremamente importantes, tá? Nós chamamos essas diagonais de diagonal principal. Ok? Diagonal principal. E a outra diagonal de diagonal secundária. Ok? Outro tipo de matriz seria a matriz diagonal. Tá? Então, por exemplo, uma matriz do tipo 2 por 2, onde eu tenho aqui 1, 2, aqui pode ser nulo. Essa daqui é uma matriz diagonal. Ela tem elementos não nulos apenas na diagonal. Pensando nisso também, temos, então essa daqui é a matriz diagonal, onde os seus elementos da diagonal, elas são elementos não nulos, e os demais nulos. E a partir daí nós temos também a matriz identidade, onde os seus elementos da diagonal principal, elas são 1, e os demais são nulos, ok? Essas matrizes, tanto diagonal como identidade, são matrizes quadradas, aquelas que têm o mesmo número de linhas e colunas, e podem ser da ordem de 2, de 3, de 4, enfim. Independente, ok? Agora vamos falar de outro tipo de matriz, que é a matriz oposta. A matriz oposta, vamos supor, eu tenho uma matriz A da seguinte ordem. 2 por 2 igual a 2 menos 1, 4 e 1. Para que essa matriz seja oposta, todos os seus elementos são multiplicados por menos 1. Então eu vou ter o menos A, 2 por 2, igual menos 2, 1, menos 4 e menos 1. Agora, existe um outro tipo de matriz chamado matriz transposta. No caso da matriz transposta, ela resulta da troca, uma troca ordenada de linhas por colunas, tá? Formando assim a transposta. Então vamos supor que eu tenho uma matriz do tipo 3 por 2. Ao transpô-la, ela passará a ser uma matriz do tipo 2 por 3. Ok? Vamos lá. Então, por exemplo, A do tipo 3 por 2, como sendo 1, 2 e 8, 4, 3 e 7. Eu vou transpor essa matriz. Então, eu vou pegar esse A, transpor esse A e vou transpor. Ok? Como é que vai ficar isso? Ele vai ficar, se aqui ele é 3 por 2, aqui ele ficará 2 por 3. Tá? Então, tá vendo? 1, 2 e 3 está em coluna. Passará a ficar em linha. 1, 2 e 8. O 4, 3 e o 7 também ficará 4, 3 e o 7. Ok? 1. Vamos trocar de cor aqui só para representar, ok? Vamos para o amarelo. O 1 daqui continuou aqui no primeiro. O 4, que estava na linha, na segunda coluna, na mesma linha,
ele passou para a segunda linha na mesma coluna. O 2, que estava na segunda linha, na coluna 1, passou para a segunda coluna na linha 1. Que estava na linha 2 foi para a linha 1. O 3 saiu da segunda linha, segunda coluna, e continuou na segunda linha, segunda coluna. Ok? O 8, que está aqui embaixo, na terceira linha, primeira coluna, foi para a primeira linha, terceira coluna. E o 7, que está aqui, saiu da terceira linha, segunda coluna, para segunda linha, terceira coluna. Então só há uma inversão. Tudo que está na coluna passa a ficar em linha. Isso independente de quantas linhas e quantas colunas você tiver. Tudo que é coluna passa a ser linha. Ou se é linha, passa a ser coluna. Ok? Agora vamos falar de operações entre matrizes. Quais são as operações possíveis entre matrizes? Então vamos falar primeiro da soma de matriz. Somar uma matriz não há segredo, tá? O único cuidado que temos que ter ao somar matrizes é que elas têm que ser do mesmo tipo, tá? Então, a adição de matriz só é possível se as matrizes forem do mesmo tipo, ok? Então vamos lá, eu tenho uma matriz A e B, matriz A 2 por 2 igual 1, 4, 3 e 2. E tem uma matriz B também 2 por 2, 1, 8, 7 e 4. E eu quero somá-las, tá? Então a minha matriz A mais B ficará da seguinte forma. Então vamos lá. Primeiro elemento da matriz A com o primeiro elemento da matriz B. 1 mais 1. Segundo elemento da matriz A com o segundo elemento da matriz B, na mesma posição. 4 mais 8. O terceiro elemento da matriz A com o da matriz B, que ocupam as mesmas posições. 3 mais 7. E os demais elementos também na mesma posição. 2. Como é que ficará a nossa nova matriz? Nossa nova matriz A mais B será 1 mais 1, 2. 4 mais 8, 12. 3 mais 7, 10. E por fim, 2 mais 4, 6. Essa é nossa nova matriz A mais B. Ok? Simples, né? O único cuidado que devemos tomar é que as matrizes, para que sejam adicionadas umas às outras, devem ser do mesmo tipo. Ok? Temos propriedades também para a soma de matrizes, para a adição de matrizes. Vamos lá. Primeira propriedade. Não. Propriedades. Elas são comutativas, tá? O que quer dizer isso? Que A mais B é igual a B mais A. Tá? Segunda propriedade da adição de matrizes. Elas são associativas. Ou seja, se eu estiver somando 3 matrizes e quiser somar A mais B e depois C, é a mesma coisa que eu somar A mais B mais C. Também tem elementos neutros. Quem que é o elemento neutro da adição? O zero. Qualquer coisa somada a zero é ela mesma. Tá? E tem o elemento oposto. Se eu somar A com menos A, eu vou ter menos A.
mais A, que será igual a N. Agora vamos para a subtração de matrizes. Então, aqui na adição de matrizes estamos ok. Subtração de matrizes. A subtração de matriz também tem uma das características iguais à da adição, é que elas também têm que ser do mesmo tipo. Eu não posso somar uma matriz 3 por 2, subtrair uma matriz 3 por 2 de uma matriz 1 por 3, por exemplo. Não dá. Elas têm que ser do mesmo tipo, ok? E funcionam da mesma forma. Cada elemento de uma matriz é subtraído ao elemento da outra matriz. Por exemplo, o A sendo 1, 3, 2 e 4, e a matriz B sendo 2, 4, 8 e 7. Eu quero subtrair essa matriz. Vamos deixar um pouco mais interessante, né? Ficou muito tranquilo, ficou muito fácil, né? Então, 2, menos 3, 8 e menos 4. Pronto. Vamos lá. Então, a subtração da matriz B com a matriz A seria... Vamos lá, vamos mudar de corzinha aqui. 1 menos 2. 3 menos 3. 8. Desculpa. 2 menos 8. E por fim 4 menos 4. Como que vai ficar a nossa nova matriz C? 1 menos 2, menos 1. 3 menos 3, menos com menos. É mais, não é isso? Então fica 3 mais 3, correto? 3 mais 3 é 6. 2 menos 8 fica 6, fica menos 6, que o 8 é maior. E 4 menos 4, regra de sinal, fica 8. Está aí nossa nova matriz. Ok? Diferente da adição de matrizes, a subtração de matriz não é comutativa. Subtrair B de A não é igual a subtrair A de B. Então, se eu fizer o contrário, então vamos pegar a matriz B menos a matriz A, que vai ficar da seguinte forma. 2 menos 1, menos 3, menos 3, 8 menos 2 e menos 4 menos 4. Essa nova matriz C será o seguinte: 1 menos 6, 6 e menos 8. Ok? Agora vamos ver a seguinte operação: uma multiplicação de um número por uma matriz. Como é que fazemos isso? Então nós temos a seguinte matriz. Nesse caso, não importa o tipo da matriz. Porque eu vou multiplicar um número, por exemplo, 2 vezes a matriz A. E vamos supor que esse A seja igual a 2, 4, 5 e 6. É muito simples. Então, seria 2 que multiplica 2, 4, 5 e 6. Ficará da seguinte forma: a nossa nova matriz.
2, que multiplica 2. 2, que multiplica 4. 2, que multiplica o 5. E o 2, que multiplica 6. Isso é igual a 4, 8, 10 e 12. Muito simples, muito tranquilo. E temos algumas propriedades, né? Igual a da soma, nós também temos propriedades. Propriedades da multiplicação de um número por uma matriz. Quais são? Uma matriz multiplicada por 1 vai ser sempre ela mesma. Uma matriz multiplicada por menos 1 vai dar uma matriz oposta. Qualquer elemento da matriz multiplicado por 0, esse elemento vai ser igual a 0. E qualquer matriz multiplicada por 0 vai ser 0 matriz. Vai ser uma matriz nula, ok? Ela é associativa, porque se eu multiplicar uma determinada constante A por B vezes a matriz M por N, é a mesma coisa que eu multiplicar A vezes B pela matriz M, N. Ok? Um determinado A multiplicado pela matriz A mais a matriz B é igual à multiplicação desse A pela matriz A mais o A vezes a matriz B. Agora chegamos numa parte um pouquinho mais delicada e eu acho que é o único assunto um pouco mais complexo sobre matrizes, ok? Que é a multiplicação entre matrizes. Okay? Para fazer essa multiplicação, devemos tomar alguns cuidados. Tá? Então vamos lá, vamos considerar a seguinte matriz. A matriz AM por N e a matriz B N por P. A única coisa que isso aqui é diferente disso, gente. Não se preocupe com a notação. Tá? Então a multiplicação da matriz nesta ordem, ela vai ser igual à seguinte matriz. C M por P. O que eu quero dizer com isso? Que uma matriz A, B, quando multiplicadas, ela vai ser uma matriz M da matriz A, ela vai ter o mesmo número de linhas da matriz A com o mesmo número de colunas da matriz B. Tá? E o cuidado que tem que ter é que, para que eu possa multiplicar uma matriz por outra, o número de linhas de uma matriz tem que ser igual ao número de colunas da outra matriz que será multiplicada. Ok? Ou seja, a matriz resultante, que nesse nosso caso seria a matriz C, ela tem o mesmo número de linha da primeira matriz e o mesmo número de coluna da segunda matriz. Vamos fazer um exemplo aqui dessa multiplicação. Então vamos pegar uma matriz A do tipo 2, 4, 6 e 3. E vamos multiplicar pela matriz B, que ela tem que ser, por exemplo, essa matriz, ela tem 2 colunas e 2 linhas. Ou seja, a outra matriz ela tem que ter 2 linhas. Como essa tem 2 colunas, a próxima matriz, a qual será multiplicada, tem que ter 2 linhas. Então vamos pegar uma matriz 3 por 2. 1, 2, 3, 2, 3, 3. Ok? A matriz C será... O que eu vou fazer? Primeiro eu vou multiplicar tudo que está na primeira linha pela primeira coluna, segunda coluna e terceira coluna. Como? O primeiro número da primeira linha e primeira coluna pelo primeiro número da primeira linha e primeira coluna. Aqui vai ser 2 vezes 1. 2 vezes 1. Mais o 4 vezes o 2. 4 vezes o 2.
Agora eu vou pegar essa mesma linha e multiplicar pela segunda coluna. Que vai ficar 2 vezes 2 mais 4 vezes 3. E por fim, a mesma linha com a terceira coluna. 2 vezes 3 mais 4 vezes 3. Agora eu passo para a próxima linha. Vou somar os dois elementos da primeira linha, da segunda linha, com os dois elementos da primeira coluna. 6 vezes 1 mais 3 vezes 2. Os dois elementos da segunda linha com os dois elementos da segunda coluna. 6 vezes 2 mais 3 vezes 3. E por fim, os dois elementos da segunda linha com os dois elementos da última coluna. 6 vezes 3 mais 3 vezes 3. Pronto. Como é que ficará a nossa nova matriz C? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 4, 8. 8 mais 2, 10. 2 vezes 2, 4. Mais 3 vezes 4, 12. 12 com 4, 16. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 4, 12. 18. Vamos para a próxima linha. 6 vezes 1, 6. Mais 3 vezes 2, 6. 6 mais 6, 12. 2 vezes 6, 12. Com mais 3 vezes 3, que dá 9. Vai dar 21. 3 vezes 6, 18. Com mais 9, dá 27. Ok? Então ela tem o mesmo número de linhas, que são duas linhas, da matriz A, e o mesmo número de colunas, que são 3 colunas da matriz B. E aqui terminamos nosso conceito inicial de matriz. Espero que todos tenham compreendido e gostado. Até a próxima aula. Bons estudos a todos e valeu!